Eu ministrei na minha igreja durante alguns meses no livro de Neemias. E eu pensei o que falar sobre o dia de Neemias, mas hoje eu quero trazer uma mensagem no livro de Jó, falando sobre os planos de Deus. E eu queria ler Jó 42. Jó 42. Porque nós estamos vivendo um momento de aflição no nosso país. Em todas as cidades brasileiras, todo mundo ao mesmo tempo passou pelas mesmas dificuldades. Então eu quero trazer uma mensagem de Deus para animar o seu coração a enfrentar as batalhas. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Versículo de número 2 diz assim, vamos ler do versículo, aliás, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, porque fica claro. Gostei, a nossa igreja também é assim. Quando você vai ler a Bíblia, a gente costuma ler a Bíblia de pé. Eu estava conversando com a irmã ontem, a irmã Mar, esqueci o nome da irmã agora, não lembro mais não. Sei que ela falou para mim que foi na igreja ouvir. Quando vocês acharem, diga amém. Então vamos ler. Depois eu conto a história da irmã. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tu tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, sem conhecimento encobre os conselhos? Por isso eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas me eram, maravilhosíssima, e eu que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina. Com meus ouvidos eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Agora você precisa manter a sua Bíblia aberta. Por favor, sente-se. Como eu estava dizendo, a irmã que estava lá em casa, na casa da minha sogra ontem, conversando comigo, ela disse que foi ouvir Benihim pregar ali na igreja de, acho que Fábio Farage, sei lá, alguma coisa assim. E ela disse que chegou lá, disse que nem no altar ninguém podia pesar, nem o pastor, dirigente, poderia entrar lá. Era uma reverência enorme, ninguém podia se mexer, tinha que ficar em forma de sentido. E eu disse para ela: olha, a Benihim você não precisa reverenciar, mas as Santas Escrituras você precisa reverenciar a palavra. E hoje eu tenho um assunto para tratar com os irmãos sobre Jó. Primeiro nós precisamos destacar quem era Jó. O capítulo 1 do livro de Jó nos destaca muito bem claro quem era esse homem. Jó era um homem temente a Deus, temente ao Senhor. Quer ver? Volta aí ao Jó capítulo 1, porque é um estudo, a gente precisa manusear a palavra. E diz assim, ó: havia um homem, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero. Aqui eu quero destacar, antes de prosseguir a leitura do versículo, sobre a questão sinceridade. Porque Jó era um homem, conforme a Bíblia está escrito aqui, um homem sincero. Há algumas pessoas que dizem: eu sou sincero, eu falo mesmo, gosta a quem gosta, eu falo na lata. Aqui nós estamos falando de sinceridade e não de falta de educação. As pessoas confundem sinceridade, pastor Diego, com falta de educação, com falta de ética, com falta de respeito. É costumeiro, como a gente é pastor dirigente, é costumeiro de, às vezes, pregadores, me desculpe que aqui, né, todos nós somos crentes,
às vezes chegar no púlpito e querer falar, eu vou falar a verdade e jogar desaforo para o pastor. Esquece que sinceridade é falar, mas com amor, com respeito e, acima de tudo, com educação. E a Bíblia está dizendo assim: este homem era um homem sincero. E depois ele diz: e reto. Reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Umas características da igreja de Jesus Cristo. Essa é a característica da igreja de Jesus Cristo. Uma igreja sincera, uma igreja reta, uma igreja temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Jó, ele sofre uma tragédia. E a tragédia é muito grave, porque Jó sofre uma tragédia familiar. Seus filhos morrem. Sua mulher cai em uma depressão horrível, a ponto de dizer assim: morre logo, homem, amaldiçoa esse Deus e morre. Isso é palavra de pessoas que estão depressivas. Jó sofre uma tragédia financeira. Todos os seus bens é consumido. Todos os seus bens é dissipado. Jó sofre uma tragédia emocional. A Bíblia diz que ele senta num lugar, numa cinza, e começa a coçar suas feridas. Jó sofre uma tragédia de uma enfermidade física. Meus irmãos, Jó sofre uma tragédia também social. Como assim, pastor? A Bíblia diz que seus amigos ficam 7 dias parados, espantados, olhando para Jó e passa a acusar. É um momento de tragédia social. Até os seus amigos mais íntimos se afastam. Eu olho para Jó e vejo que tem muito de Jó em nós. E às vezes tem muito dos amigos de Jó em nós. Quando um irmão está passando por dificuldade, a atenção nossa às vezes é se afastar do irmão. E às vezes encontramos pessoas que, quando os irmãos chegam na casa de oração e a pessoa está lá na porta, diz assim: e aí, sumido? Não tem uma palavra de ânimo, mas tem uma palavra de acusação. Às vezes chega por irmão, em vez de dizer: irmão, seja bem-vindo, é bom, eu estou alegre por te ver aqui. A primeira coisa é assim: e aí, você resolveu aceitar Jesus de novo? Somos os irmãos, somos amigos de Jó. Mas ainda bem que aqui não tem, né? Só lá em São Simão. Tu está gravando isso aí, eu falo aqui em São Simão. Bom, então aqui a história de Jó começa aqui. Mas antes de tudo, eu preciso destacar que Jó era um homem sincero e sofre tragédias emocionais, espirituais, financeiras, tragédias familiares, sociais, coisas físicas, saúde. Sabe o que eu destaco aqui, irmão? Olha a característica de Jó. Jó era um homem sincero, um homem íntegro, temente a Deus, e desviava-se e mesmo assim passou por dificuldade. Aqui eu destaco e cancelo a doutrina ou a teologia da prosperidade. Crente também passa por batalha. Crente passa por dificuldade. Eu destaco um homem chamado Lázaro. Você lembra disso? Lembra de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro adoece. A crise chegou na casa de Lázaro. Suas irmãs desesperadas, não sabem o que fazer, dá um remédio, dá outro, nada resolve. Escreve uma carta para Jesus e diz para Jesus o seguinte: Jesus, está doente a quem tu amas. Observe bem uma coisa, por favor, para você ver. As irmãs de Lázaro não apela para o seu amor próprio, apela pelo amor de Cristo. Diz: está doente aquele a quem tu
amas. Ele não diz assim: Senhor, está doente e eu estou te orando aqui porque eu te amo. Não, ele não apela pelo amor dela, porque o amor do ser humano é fraco. Ela apela pelo amor de Cristo, que deixou o céu de glória para enfrentar a cruz. Esse é o amor forte, o amor ágape, o amor que enfrenta a cruz com alegria. A pergunta que surge para nós, como crente temente e fiel a Deus, é se nós temos alegria de enfrentar a cruz, se nós temos prazer de enfrentar as aflições deste mundo. Porque Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 18, ele diz, olha o texto para você ver, depois eu volto para Jó, só para você acompanhar com as escrituras. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Paulo é bem categórico quando ele trata dessa referência às aflições. Versículo 18 ele diz: portanto, a mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não é aflição, aflições, é muitas aflições, é muitas lágrimas, é muito choro, é muita batalha que nós enfrentamos. E Paulo está dizendo: eu tenho por certo que essas batalhas que eu estou enfrentando aqui não é de comparar com a glória que há de revelar para os filhos de Deus. E Paulo ainda mais categórico, que ele diz que 3 gemidos existem, porque não há de comparar com a glória que há de revelar, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Notem que não é do Filho, se fosse do Filho, referenciava Jesus Cristo, mas dos filhos, está falando da glória que há de brilhar na igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, será que nós temos essa coragem, esse ânimo de enfrentar a cruz, de enfrentar os problemas com alegria? Estava montando uma palavra e aí eu li o texto de Atos 9, a conversão de Paulo, Atos 16, que fala que Paulo foi preso com Ciro. Você lembra disso? Existe até um louvor da Cassiane que fala nesse negócio, eu gosto muito. Deus não rejeita a oração. Deixa o negócio cantar para lá, né? Pelo amor de Deus. Você lembra desse louvor? Deus não rejeita a oração? Perdão. E aí eu estava lendo esse texto e eu comecei a pensar: meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse texto? E eu lembrei o que a Bíblia foi me abrir na mente. Quando eu li aquele texto, eu disse: para Roma, para o Coliseu romano, era diversão. O povo estava com a expectativa de ver mais uma vida, mais 2 homens rebeldes na visão dele, sendo crucificados, sendo mortos. Para o rei romano, era a oportunidade de mostrar o seu poder, exibir a sua força, a sua coragem. Para os prisioneiros que estavam ali com Paulo, era a oportunidade da liberdade. E para Paulo e Silas, era a oportunidade de passar por sofrimento por causa da cruz de Cristo. Era a oportunidade de trazer no seu corpo a marca do Senhor Jesus. Mas para mim que sou igreja de Jesus, para você que é igreja de Jesus, fica a mensagem que mesmo na luta e na cruz, Deus tem o socorro para a sua igreja. O que me chama a atenção na história de Jó é que Jó, mesmo passando por dificuldade, ele não larga de ser crente. E outra coisa que me chama a atenção na história de Jó, conforme li um livro do reverendo Hernani Dias Lopes, ele disse que Jó, olha, no Jó capítulo 1, volta lá para você ver uma coisa. Jó foi instituído por Deus como seu advogado na terra. E eu fui pensar com o pastor Hernani e disse: mas como assim? Observe que o povo de Deus vai se reunir. Versículo 6: vindo um dia os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás.
E aí o versículo 7 diz: então o Senhor disse: de onde vem Satanás? E Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu não sei como é que é ensinado aqui, mas se for depois o pastor me ajuda, viu? Por favor, irmão, olha, houve uma coisa que o pessoal durante muitos anos, isso é propriedade da Assembleia de Deus, crente não passeia. Irmão, olha para cá, por favor. Crente passeia, viu? Viaja para Caldas Novas, por favor. Vai para a praia, vai fazer diversão com a sua família, economize dinheiro e viaje, porque crente passeia, porque senão cai doente. Antes disso, meu primeiro dia de férias foi dia 4 de dezembro. Minha primeira viagem foi para Caldas Novas, passar lá alguns dias. Que comida boa, viu? Viagem, irmão, passeio. Eu vou explicar essa questão do diabo estar passeando. O pessoal dizia assim, eu vi muito essa palavra, pastor. Quem passeia é o diabo, mas porque não entenderam o que a Bíblia está dizendo. Eu vou explicar a palavra passear aqui no texto. A cultura daquela época, nós não tínhamos. Hoje nós é o seguinte: aconteceu um fato lá em Londres, em fração de 1 segundo ou 30 segundos, nós estamos sabendo aqui. É ou não é verdade? Hoje o Facebook, o WhatsApp e sei lá, Instagram e Twitter me ajuda mais aí, tal, umas coisas que o cão inventou. Com essas coisas aí da tecnologia, a gente sabe rapidinho, mas naquela época não era assim. O sistema governamental daquela época era diferente de hoje. Uma decisão judicial sai, instantaneamente a gente está sabendo. Mas hoje não era, naquela época não era assim. O que faziam os reis? Os reis, eles equipavam, inclusive você lê na Bíblia Sagrada que Daniel era um dos presidentes, sátrapa, como queira chamar, e eles existiam 6, 7, 8, 9, 10, 20, dependendo do tamanho do reino. Ele criava aquele sistema para que aqueles presidentes rodeassem a terra e perceber se tinha alguém do reino, algum súbdito do reino que queria se rebelar contra o rei, e aquela pessoa era eliminada. Então quando Satanás diz assim, eu venho de rodear a terra, ele está dizendo assim, eu vim passar pelo reino para ver se tem alguém que me opõe. E Deus fala, pois então você viu o meu servo Jó, que ele se opõe ao teu reino, ele mantém fiel a mim. O diabo disse, então Deus institui aqui Jó como advogado dele, porque o diabo vai passar pelo reino do mundo. Bom, olha para cá. Deus tem uma mensagem aqui para nós. Se o diabo passasse hoje pelo reino das telas dos celulares, seus reinos, ia achar alguma coisa? Ia achar você fiel? É melhor não falar, né, pastor? Será que se o diabo passasse pelo reino da televisão, você passaria e Deus ia dizer, aquele lá manteve fiel, não assistiu o filme pornô? Será que se o diabo passasse pelo reino da discussão e divisão no seu lar, encontraria o reino dele lá? Ou encontraria o reino de Deus, que reina justiça, paz e alegria? E a Bíblia diz que o diabo rodeava procurando. De repente Deus disse, tu viu Jó? Aí o diabo apresenta a contraproposta. Diz o seguinte, não, é porque tu dá tudo para ele. E Deus diz, sério? Então tira lá tudo que tu quiser dele. Pode tirar tudo. Então Deus instituiu Jó. Jó é crente. Deixa eu fazer uma pergunta para nós hoje aqui. Se Deus dissesse assim, olha, a igreja, a Assembleia de Deus, eu esqueci o nome do ministério, ADEM, né? O ministério ADEM, lá tem crente. Lá tem crente. Deus pode falar isso de nós hoje? Louvado seja Deus. Então começa a história de Jó aqui. Jó começa a padecer. Mas o sofrimento de Jó não serviu para abalar a sua fé. Tem uma música que diz assim, cada vez caminho, me ajuda.
desertos que atravesso. Essa música não pode ser só na parte da música, ela tem que ser real na vida do crente. Você lembra que Jesus disse à igreja de Filadélfia, ela diz à igreja de Filadélfia o seguinte, eu gosto desse texto. A Bíblia diz que Jesus disse para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas, Deus conhece as suas obras. E acho engraçado que essa frase, eu conheço, Deus repete em todas as 7 igrejas. Eu conheço. Aquilo que o seu pastor não sabe, eu conheço. Aquilo que o seu marido não sabe, eu conheço. Aquilo que a sua mulher não sabe, Deus diz, eu conheço. Mas ele diz à igreja de Laodiceia uma coisa interessante: eu conheço as tuas obras. E o versículo de número 8, salva a memória, diz o seguinte, diz que ele assim, eu conheço as tuas obras, e eu pus diante de ti uma porta aberta. Vocês observam comigo, por favor, que ali tem uma porta, correto? E essa porta está trancada, tem um cadeado ali. O texto não está dizendo lá que Deus abriu a porta. O texto está dizendo assim, eu pus a porta não existia e Deus colocou a porta ali. É isso que a igreja tem que viver. Se tiver um vale e não der para passar pelo vale, Ele vai colocar a ponte para mim passar, mas eu vou atravessar pela fé. Foi o que Jó aprendeu, passar pelo deserto, pelos mares, pelos vales da vida. Então aqui eu começo a exposição do texto, porque ainda tenho tempo, 30 minutos, porque no texto que nós lemos, nos dá realmente a condição final de Jó, que é o plano de Deus. Porque aqui no final da história de Jó, ele faz 34 queixas. Quando nós estamos passando por problema da vida, qual é a primeira coisa que nos vem à mente? Por que, Senhor? Enquanto a pergunta não é por que nós deveríamos fazer, mas para que, Senhor? O que tu queres me ensinar, Senhor? Onde tu queres que eu vou, Senhor? E aí, meus irmãos, Jó apresenta 34 queixas, desde o capítulo de número 16, e dessas 34 queixas, 16 porquês. Mas aí Deus está em silêncio, e as pessoas, tem uma música, me perdoe porque eu sou o maior crítico de música que existe, tem uma música que diz o seguinte: quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando. Mas nem sempre Deus está trabalhando, Deus está lá esperando, diz assim, Ele é meu filho, e Ele vai passar por essa prova, vai dar um tapa na cara do cão. Muitas das vezes nós temos que passar pela prova. E Tiago disse que quem é aprovado recebe galardão. E aí Deus vai responder Jó. E quando Deus vai responder Jó, a partir do capítulo de número 38, Deus faz 70 perguntas para Jó. Escuta, quantas perguntas? Vamos fazer a divisão dessas perguntas. Dessas 70 perguntas, 25 perguntas é sobre o início da vida. Sobre o início da vida, Deus começa a perguntar a Jó. Olha como interessante, 25 perguntas, Deus pergunta para Jó, diz, agora cinge os teus lombos, Jó, versículo 3 do 38, cinge os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei e tu me responde, onde estava tu quando fundaste a terra, o princípio da vida? Aí Deus começa a fazer pergunta sobre o princípio da vida, sobre, ele diz, Jó, aonde estava tu, Jó, quando eu firmei a terra? Quem pôs a medida, e tu sabe quem pôs a medida, quem estendeu os cordéis? Aí ele pergunta, onde estava tu quando é formado no ovo da perdiz? Onde estava tu quando é formado no ventre da mulher? Ele pergunta sobre o início da vida. E depois Deus faz mais 25 perguntas para Jó sobre
manter a vida. Ele disse: Jó, quem dá alimento para o Leviatã? Jó, quem é que serve banquete para o leão, para o filho do leãozinho? Quem é que dá alimento? Aí Deus, ele começa a fazer sobre mantimento, como manter a vida. Depois Deus faz 25 perguntas. 25 perguntas sobre o final da vida. E é interessante que ele faz essa pergunta e ele diz: Jó, quando ele fala essas 25 perguntas sobre o final da vida, primeira pergunta, primeiras 25 perguntas Deus faz sobre? Só o pastor está aqui? Como diz os portugueses, está cá? Deus faz 25 perguntas sobre? Mais 25 perguntas sobre? Como manter a vida. E 20 perguntas sobre o final da vida. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Jó, eu sou o princípio da vida, eu sou o meio da vida e eu sou o fim da vida. Ninguém é mais do que Ele. É isso que Deus precisa, nós precisamos entender quem é o princípio da vida, quem é que mantém a vida, quem é que termina a vida. Simples assim. Porque temer, meu irmão, nas aflições, é confiar plenamente no Senhor Deus dos exércitos. Então Jó, depois que pergunta, ele responde a Deus e ele reconhece pelo menos 5 fatores sobre Jó, sobre Deus. Primeira coisa, 5 reconhecimentos de Jó. Quais são os reconhecimentos de Jó? Pastor, onde você quer chegar? Já já eu chego. Primeiro reconhecimento está no versículo 2, parte A, do texto que nós lemos, capítulo 42, versículo 2, parte A. Eu sei que tu tudo podes. Jó reconhece a soberania de Deus. Você sabe o que os crentes precisam reconhecer? A soberania de Deus. Deus é soberano, querido. Deus é Senhor na tua vida. Deus não é um empregado que nós andamos determinando para Ele. Ele que determina o começo, Ele que determina o meio, Ele que determina o fim. Para Marta, lá no dia, ela olhava: Senhor, já cheira mal, já findou. Marta, tu não está entendendo, Marta. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. E eu acho interessante nesse texto de Lázaro, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor disse para Marta: tira. Lembra disso? Tira. Tem uma música que eu gosto dessa, essa eu gosto. Deixa para lá que eu esqueci. É o negócio da pedra. Tira a minha pedra, remove a minha pedra, é por aí. Eu gosto dessa música. Mas a Bíblia diz que Deus manda ele tirar a pedra. E ela está ainda dizendo: não mexe nisso não. Porque muitas das vezes, meu querido irmão, mexer nas coisas que estão no passado nosso, às vezes nos magoa, às vezes nos dói e às vezes fede. Por isso que muitas vezes nós queremos deixar abafado, mas Deus está dizendo assim: remove aí, para você reconhecer a minha soberania, para você reconhecer o meu poder. E a Bíblia diz que eles começam a remover a pedra, e o texto lá é tão interessante que diz assim: e quando Marta, mais o pessoal que está lá, é claro, começa a remover a pedra, a Bíblia diz que Cristo faz o quê? Levanta os olhos aos céus. Sabe o que é dizendo? A solução não vem daqui, a solução vem de cima. Ao mesmo tempo que a pedra é removida, o Senhor levanta os olhos aos céus e dá graça. E observe que antes de Jesus dizer assim: Lázaro, eu te digo, saia para fora, a Bíblia diz que o Senhor dá graça e diz: Senhor, eu te dou graça pelo que sempre tem me ouvido. Mas olha bem, querido, olha bem essa história, como é lindo reconhecer que o Senhor é Deus. A oração de Jesus é dando graça antes do milagre acontecer. Aprenda a adorar a Deus antes mesmo das coisas acontecer, porque Ele é Deus que faz coisas maravilhosas.
E como assembleanos sinceros, nós conhecemos uma música, acho que é o hino 200, 300, é alguma coisa, 302, não sei, é dos 300 para lá. Fala, em vez de murmurares, cante um hino de louvor. Então, meu irmão, olha, Jesus dá graça antes do milagre acontecer. Reconheça que a soberania de Deus é sobre a sua vida. Jó, quando perdeu tudo, ele disse: nu eu nasci, e nu eu tornarei. Vocês devem ter visto nos WhatsApp, nos Facebook, nessas coisas assim, nos status, uma coisa interessante. A pessoa coloca lá um túmulo e coloca lá a pessoa assim, e está lá só os ossos. Aí manda uma mensagem dizendo o seguinte: o que adianta? Todo mundo vai parar aqui, e aqui acaba o orgulho, aqui acaba, como é que é mais mesmo? Ajuda aí, irmãos. Aqui acaba a riqueza, aqui... Não, entenderam errado. Ali não acaba, dali para ali é que o negócio é sério. Porque a Bíblia diz que tinha um moço que era orgulhoso, Lázaro era pobrezinho, o outro Lázaro já agora, o Lázaro cheio de feridinha, era pobrezinho, morreram os dois, um foi para o seio de Abraão, e o ricão orgulhoso foi para o inferno. Então, quem é orgulhoso, quem não reconhece Deus como Senhor da sua vida, o final não é ali no túmulo não, é do túmulo para lá que o negócio é sério, porque vai ter que enfrentar a Deus de cara a cara. E há uma frase do alemão Albert Einstein, que diz o seguinte: é melhor você viver pensando que Deus existe, do que depois você morrer e ter que enfrentá-lo. Quem disse isso não foi qualquer um físico, filósofo, Albert Einstein. Eu acho interessante a história de Albert Einstein. Quando ele pisa na América pela primeira vez, uma repórter vai consultar ele, pastor Israel, e quando chega para dele, de Albert Einstein, não consegue falar com ele, aí vê a sua esposa descendo, ele para a esposa, a repórter para a esposa e diz o seguinte para ele assim: senhora, a senhora compreende a relatividade, né? A complexidade da teoria da relatividade, pelo qual o seu marido é muito famoso no mundo? A resposta da mulher dele é fantástica. Ela diz o seguinte: eu não conheço e nem compreendo a teoria da relatividade, mas eu conheço e compreendo o meu marido. Sabe o que é isso? Eu não conheço, vou agora parafrasear para a Bíblia: eu não conheço e nem entendo os planos de Deus, mas eu conheço o Deus dos planos para a minha vida. E o segundo reconhecimento de Jó é que Jó reconhece a soberania dos planos de Deus, dos pensamentos de Deus. Versículo 2, parte B, ele diz: eu bem sei que nenhum dos teus mandamentos, dos teus pensamentos, dos teus planos pode ser impedido. Quando Deus determina uma coisa, ninguém pode fazer voltar atrás. Isaías escreve no capítulo 27 do seu livro, ele diz assim: a mão do Senhor está estendida, quem o fará voltar atrás? Quem fará a mão do Senhor voltar atrás? Quando Deus fala, irmão, quando Deus fala, está falado. Faraó pensou que podia enfrentar o braço de Deus. Você lembra disso? Deus disse: vou transformar a água em sangue. Vou fazer. Aí foi Deus fazendo. De repente Deus disse: agora eu vou matar todos os primogênitos. Olha como Deus é. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ele ressuscita a vida. Ele faz o que ele quer, porque ele é Senhor. E aí de repente Israel agora está sem saída, diante atrás, na frente de Faraó, e Faraó com seu exército do lado do rio, o mar, sem poder sair. Sabe o que Deus faz? Deus estende a sua mão e Israel passa seco. Os planos de Deus são perfeitos. E é interessante, irmãos, que nós precisamos aprender a orar. Eu li um livro
de Lyle Rich, acho que é isso o nome dele. Se eu errei o nome, pelo menos vocês procuram pelo tema que vocês vão encontrar, chamado Nem Uma Hora Pudeste Vigiar Comigo. Eu acho lindo esse livro porque ele ensina a orar. Quando perguntaram para Paul Wing-Shu, hoje Paul Wing-Shu, antes era Dave Wing-Shu, perguntaram para ele qual era o sucesso da sua igreja. Ele disse: eu levanto cedo e eu faço uma corrida. E o pastor Lyle ficou preocupado e despertou interesse em saber que corrida é essa. Em um jantar perguntou: que corrida é essa? Ele disse: eu oro o Pai Nosso. E aí, segundo o livro, ele contando, ele disse que foi ler o Pai Nosso que está no céu. Aí ele falou para Deus: Deus, eu gasto 22 segundos para ler isso aqui. Deus disse: leia de novo. E quando ele foi ler, Deus mostrou para ele nas escrituras as promessas que existem no Pai Nosso. Primeiro, porque nós precisamos entender que os planos de Deus são perfeitos, que inclusive no Pai Nosso ele diz assim: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E é interessante que João vai escrever na sua carta, no capítulo de número 5, ele diz assim, versículo 14: essa é a confiança que temos neles, se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, isso ele fará. A vontade de Deus é perfeita. E aí, quando é respondido, quando Jó reconhece a soberania dos pensamentos, dos planos de Deus, aqui eu destaco Jeremias 29, que Deus diz: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. É plano de paz, é plano de alegria, pensamento de bênção para vocês. Os planos de Deus sempre são perfeitos. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas em terceiro reconhecimento de Jó, Jó reconhece a fragilidade. Falando só sobre o Pai Nosso, uma coisa, obrigado Santa, sobre o Pai Nosso, eu vou tirar essa camisa, estou começando a suar. Eu vim porque estava frio, vesti porque estava frio, e agora está calor. Obrigado. Quando o Pai Nosso é dito, eu cito aqui as indutas de João Calvino. Eu sei que nós somos assembleia, não se expande, por favor. As indutas de Calvino, porque Calvino vai nos dizer, nas suas indutas, ele diz que quando o Senhor Jesus nos ensina, ele diz assim: Pai Nosso, ele está nos ensinando, pastor Diego, algo fantástico. Ele está nos colocando uma promessa fantástica. E sabe qual é a promessa? Não é dizer assim, ó, Pai, o mesmo Deus é Pai meu e Pai de Israel. Não, ele está chamando você para unir, dizer assim: o Pai que é meu, o Pai de Jesus, também é o Pai daquele que está orando. Então, quando nós estamos orando, nós estamos unidos a oração minha com a oração de Jesus, e chega lá como um ato de intercessão, porque Jesus é o intercessor. É assim que é a intercessão de Jesus por nós. Você acha que quando Jesus... deixa eu fazer mais ou menos. Nós temos dois intercessores, você lembra disso? Primeiro intercessor, nós temos um intercessor aqui na terra. Quem é ele? Senhor e Espírito Santo. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Segundo intercessor que nós temos? Jesus, junto ao trono do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 34. E eu vou mostrar para vocês como é que Jesus intercede por nós. A gente pensa que Jesus vai chegar lá e dizer assim: Deus, tadinho do Israel, dá jeito. Vem cá, senta aqui por favor, vem aqui, cá. Vou mostrar para vocês como é que é a intercessão de Jesus. Senta aí. Aqui é Deus. Esse trono está muito baixo, né? Fica daqui, fica dali, porque Deus está no lado direito. É mais ou menos assim. Aqui é Deus, aqui é Jesus. A Bíblia diz que Jesus está sentado ao destra do Pai. De repente o pastor Israel peca. Deus se levanta do trono, irado, bravo. Se levanta para destruir o pastor Israel. Porque lá ele não é pastor Israel, lá ele é Israel, meu filho. É só isso, nada mais que isso. E aí Deus esbraveja, esbraveja aí, rapaz, vai lá para o rumo de Israel para destruir ele. Vai lá. Aí Jesus se levanta. Aí segura aqui, rapaz, o Deus bravo mesmo, hein? Jesus se levanta e senta à destra do Pai para interceder quando Israel diz: nossa, eu pequei. Jesus se levanta e mostra a cravo da cruz.
morta a marca de Jesus, e a Bíblia diz que o Senhor se sente satisfeito. É assim que Jesus intercede por nós, dizendo: eu paguei o preço para todos aqueles que se arrependem do pecado. Se nós temos um advogado junto ao Pai, é isso que é reconhecer os planos de Deus. Reconhecer os planos de Deus. Mas em terceiro reconhecimento, Jó reconhece a fragilidade, a sua fragilidade, por não entender os planos de Deus. Veja comigo o versículo 3 do texto que nós lemos, por favor. Quem é que diz tu, sem conhecimento encobre os conselhos? Por isso eu falei do que eu não entendia, porque era coisas maravilhosas para mim. Olha, irmãos, olha para cá, por favor. Você quer conhecer cultura? Quer conhecer cultura? Estude. Senhores, quer conhecer teologia? Estude. Quer conhecer filosofia? Estude. Quer conhecer pedagogia, que é a minha formação? Estude. Quer conhecer letra? Estude. Quer conhecer leis? Estude. Quer conhecer os desígnios de Deus? Conheça o Deus do desígnio. Ore, entre em intimidade, busque a presença dele. Não se conhece desígnio de Deus em banco de faculdade, mas de joelhos dobrados. Tem um hino que eu ouvia quando eu era ainda criança, muitos anos atrás, em 1992, que dizia assim: de rosto molhado, o nome do hino, de joelhos dobrados e de rostos molhados. Tem uma música que é mais recente, mas é linda, né? Eu lembro disso assim: antigamente era muito diferente, crente carregava lenço para o planto enxugar, não existia culto de avivamento, todo mundo era avivado, tinha fogo no altar, não existia culto de libertação. Esse hino é maravilhoso. Crente carregava lenço. Eu lembro, irmãos, eu sou nascido e criado no Evangelho. Eu lembro que na década que nós nascemos, em 1985, quando ainda era menino mesmo, eu lembro que minha mãe saía muito cedo, pegava a gente e pegava cedo para a igreja. O culto começava às 7 horas, quando era 5h já estava lavando os pés dos meninos, e aquela pedrinha assim, sabe, o pessoal pegava e estava no pé para tirar o cascão, e aquela coisa toda, vestia uma roupazinha, uma camisa, calçava uma havaiana, porque eu vim calçar meu sapato pela primeira vez, eu tinha 17 anos de idade, e calçava aquela havaianazinha. Mãe pegava na mão de menino e ficava aquela fila, e nós saíamos. Eu tinha um Novo Testamento desse tamanhozinho, eu nem sabia ler, né? Eu aprendi a ler já bem maior, depois dos 8 anos de idade. E aí, quando eu tinha aquele testamentozinho, minha mãe não sabia ler também, com a Bíblia desse tamanho, que inclusive o Davi, meu irmão lá em Goiânia, tem essa Bíblia ainda, e que ele guarda de relíquia. E aí quando vinha aquele grupo de pessoas, e quando chegava lá, mãe chegava praticamente na igreja por volta de 6h40, e a igreja já tinha uma fila assim de pessoas, porque era culto de oração. Um grupo de pessoas, uma ala já estava tomada. Naquela época sentava a mulher para um lado e o homem para outro, e aí pastor Israel, meu Deus do céu, e aí quando de repente sentava um de um lado, outro com o outro, o grupo dos homens já estava lotado, o grupo das irmãs já estava quase lotado, porque naquela época homem orava. Hoje a igreja virou se disse, é ciclo de oração, é só mulher. Ô macho, você tem que orar também, praga ruim. Porque quando Paulo vai escrever no capítulo número 2, ele diz o seguinte: quero que todos homens orem. Ele não está dizendo quero só que as mulheres orem, quero que todos homens. Sabe por que muitas famílias estão destruídas? Porque os homens deixaram de orar. Os homens deixaram de orar. Bom, deixa esse negócio para a doutrina, para o pastor. Vamos voltar para o nosso texto.
ele reconhece a fragilidade. Eu não entendia, Senhor, era muito maravilhoso. Quarto reconhecimento de Jó. Jó reconhece que não conhecia os planos de Deus, não conhecia Deus do plano, ele não conhecia os planos e ele não conhecia o Deus dos planos. Veja comigo o versículo 5, por favor. Com meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vê. Jó só ouvia falar de Deus e já temia, e agora que os olhos dele estão vendo. Meu irmão, Jó reconhece que ele não conhecia Deus. Nós temos que saber disso, porque é o seguinte, olha bem o que eu vou lhe dizer. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você aproxima dele, Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, sabe o que você vai estar fazendo 30 segundos depois que você tiver arrebatado da igreja, que Jesus tiver arrebatado da igreja? Adivinha o que você vai estar fazendo? Conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo 10 dias depois que você for arrebatado? Adivinha? Segundo Hernandes Dias Lopes, conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo 1000 anos depois que você for arrebatado? Conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo 1 milhão de anos depois que você for arrebatado? Conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo daqui a 100 trilhão de anos? Conhecendo a Deus, porque Deus é infinitamente maravilhoso. Irmão, você sabe o que é eternidade? Olha então que é bom. Deus é eterno, sim ou não? Deus é tão bom que vai compartilhar conosco a eternidade. Porque você sabe o que é eterno? A palavra eterno? Deixa eu explicar para vocês o que é a palavra eterno. Os anjos são eternos? Sim ou não? Não. Que é isso, pastor? Derrubou toda a teologia por terra. Vou te mostrar por que não. Porque a palavra eterno é aquilo que não tem começo e nem fim. E os anjos foi criado. Então quem é eterno? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. E ele vai, sabe o que ele vai dizer, Israel? Você, Israel, não é eterno, mas eu vou levar você para morar na eternidade comigo. Vou compartilhar essa eternidade. Glória! Oh, maravilha! Quanto mais nós aproximamos de Deus, mais conhecimento dele a gente vai ter. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Elias, por exemplo, no Queribe, ele não é conhecido. Na casa da viúva, você lembra disso? É interessante que Elias, quando ele se apresenta a Deus, lá se apresenta ao rei Acabe, a Bíblia diz assim, preguei esse texto ontem, domingo, o Tibista, da cidade de Tibis, né? Uma aldeia pobre. Mas sabe o que fazia desse homem forte, desse homem poderoso? Capítulo 17 de 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, versículo 1 diz, Elias diz assim, assim diz o Senhor, cuja sua presença eu estou. O que fazia de Elias um homem poderoso é que ele estava na presença de Deus. Em último lugar, Jó reconhecia que era pecador. Olha o versículo 6, por favor. Por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na... Olha, irmão, a Bíblia diz de Jó, o testemunho que Deus dá de Jó, homem reto, justo, sincero e temente, desvio do mal, correto? Olha o cara. E agora ele está dizendo assim, eu me abomino na cinza e no pó. Nós precisamos chegar diante de Deus com humildade, dizer, Senhor, eu lembro uma vez eu estava, meu primeiro sermão, não foi nem um sermão, foi numa reunião de um culto, pastor, do lá, eu explicando sobre Jesus, sobre o texto eu lembro que uma irmã chegou para nós e disse, pastor, eu sou digno de inferno, os meus pecados me colocariam no inferno,
mas ouvindo a sua palavra, a palavra que você agora está pregando, a graça de Jesus me coloca no céu. Entenda isso, que quando você chegar diante de Deus, não é para você chegar lá e dizer assim: Senhor, eu estou aqui porque eu agradeço, porque eu não sou igual a Diana, eu jejuo 2 vezes por semana, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu dou meu dízimo de tudo, e você tem que dar mesmo. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou igual aquela pecadora lá não. Olha, aquela lá que, eu não sei nem se aqui, não posso tocar nesse assunto, porque a nossa igreja é mais liberal na questão de uso e costume, então não vou tocar nesse assunto não. Aquela lá, Senhor, é assim, aquele pecador lá é assim. Eu não, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou tudo o que eu tenho. Não. É para você fazer como Jó: eu me abomino na cinza, no pó, eu renuncio a mim por causa da tua graça, Senhor. Tem uma música que eu não sei quem é que canta, mas diz assim: eu faço compromisso, Regenese, eu faço compromisso de ser fiel a ti, Senhor, enquanto aqui viver. E tem uma outra música que diz assim: eu largo tudo para ti servir. Crente é bipolar, viu? Aí ele começa assim: Senhor, eu largo tudo, né? Não é assim? Fala uma música, Israel, me ajuda aí, né? Eu largo tudo, né? Assim, me ajuda bem. Eu largo, eu abro mão dos meus sonhos. Como é que é? Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Abro mão da minha vida por ti. Aí no outro culto me dá tudo que é meu, me restaura de volta. O negócio é meio maluco, coisa de crente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos: renunciar a si próprio para adquirir a glória de Deus, porque a glória de Deus nos leva em lugar que nós nunca mais pensamos. Os seus planos, os seus projetos ainda são menores do que o plano de Deus para a sua alma. Pastor, mas é só lá no céu. Quem te disse isso, irmão? Você lembra do texto de a rede? Pastor Israel. Você lembra? É 9 horas que vocês terminam, né? Você faz um favor para mim? Segura aquele ponteiro lá para mim, por favor. Você lembra daquela música? Quem mandou largar a rede? Por favor, não deixe de cantar, ela é muito bonita. Mas eu vou dizer quem foi que mandou largar a rede. Deixa eu mostrar para vocês. Você lembra do texto, como é que diz? Jesus chega, entra no barco de Pedro, começa a pregar. Depois de pregar, Pedro trabalhou a noite toda. Jesus disse: olha, faz-te mar alto. Aqui tem uma mensagem, quer ver? Faz-te mar alto, afasta um pouquinho da terra, larga o WhatsApp de lado um pouquinho, o Facebook um pouquinho, e vai até profundo do rio de Deus, né? Aí vai lá no mar alto. Aí quando ele chega lá no mar, Jesus disse: agora lança a rede para pescar. Ele disse: não, Senhor, você está brincando, eu trabalhei a noite toda. Eu trabalhei? O que Pedro queria? Sim, mas ele trabalhou a noite toda por quê? O que ele queria? Ele trabalhou por quê? Qual era o plano dele? Peixe. O que Jesus deu para ele? O que Jesus deu para ele? Peixe. E a Bíblia diz que era tanto peixe que encheu 2. Levaram os 2 barcos para a praia. Olha essa mensagem que Deus fala. O plano de Pedro era pegar? Qual era o plano de Pedro? Pegar peixe, o dinheiro, né? O que Jesus deu para ele? O que Pedro recebeu? Peixe. Mas a Bíblia diz que Pedro levou tudo para a praia, chegou lá, largou tudo lá e seguiu Jesus. Quem mandou largar a rede? O chamado. Quem mandou largar a rede? O chamado me mandou largar a rede, me largar peixe, largar barco, tudo lá para seguir Ele, porque o plano dele é perfeito para mim. E aí um dia Pedro está uma recaída, porque todos nós temos a recaída, todo pastor tem dor de barriga, você sabia disso? Mas estou dizendo não é literal não, sabe? É o dia de dizer: rapaz, quer saber, hoje não vou ser mais pastor não, eu vou entregar essa igreja, eu vou ligar para o presidente, mas antes disso eu vou lá na igreja. Aí chega lá na igreja, ele entra dentro da igreja, abre a igreja, aí joelha e diz: Senhor Jesus, disse assim, quem te falou? Vai fazer isso, vai lá na casa de fulano. De repente ele está orando, alguém bate na porta: pastor, socorro! Aí a dor de barriga passa. Vai cuidar da ovelha. Todo pastor tem isso. Tem recaída. Pedro tem uma recaída.
deixei os peixes. Jesus está pregando um sermão para um homem, dizendo o seguinte, para um jovem rico, diz o seguinte: vai lá e vende tudo que tu tem, e depois tu me segue, porque com o que tu tem não dá para seguir, tem que largar a mão mesmo, tem que abrir mão de tudo mesmo, tem que se abominar na cinza, no pó, para me seguir. Não dá para seguir com essa matula que tu carrega, não dá para seguir com essa prostituição, com essa mentira, com essa fofoca, não dá para seguir com isso, com essa arrogância, com essa panduragem, com essa miserável, não dá para seguir, larga a mão disso. E aí, Pedro tem um recaído, larguei os peixes lá na praia, a rede também. Fala, Senhor, eu imagino essa cena, pastor Israel. Ele chega bem perto de Jesus e diz: Senhor, como é que é o negócio? Nós largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Aí o que Jesus disse para ele? 100 vezes a vida, 100 vezes mais aqui, e além disso a vida eterna. Jesus disse: você não está entendendo, Pedro, quem segue a mim recebe 100 vezes mais aqui, e por fim recebe a vida eterna. Porque pastor do céu, estou passando pela crise, não se preocupe, porque se tu servir a Deus correto, for fiel a Deus em tudo, a Bíblia diz: entra no gozo do teu Senhor. Do Senhor tem paz, tem alegria, tem fartura, tem pão, a mesa está posta. E se não tiver nada, Deus dá um recado para o urubu, dizendo assim: leva pão e água para meus filhos. Fica de pé comigo, por favor. Porque quando Jó reconhece isso, a ordem de Deus é simples. A ordem de Deus é dizer o seguinte: vai orar. Vai orar. E a Bíblia diz que ele começa a orar no versículo 10. Então o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó em dobro tudo quanto ele possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e tudo quanto Dante conhecia, e começaram e comeram com ele pão em sua casa, e cordoeiro dele, e consolaram a todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, que estava mais rico do que o primeiro. Preste bem atenção à mensagem. Enquanto Jó orava, Deus dizia lá no coração da Diana, leva lá pão para o pastor Israel. Deus dizia lá no coração do outro: leva lá dinheiro lá, leva lá. Ele está orando. Enquanto você está orando, Deus está movendo céus e terra. Quando o crente ora, a Bíblia diz, querido, na palavra, que ele para sol, para lua. Pastor, mas sol não para. Não seja, então ele vai lá, mexe no eixo da terra e diz: fica paradinho aí, para o sol brilhar. Olha, quando o crente ora, o mar se abre. Quando o crente ora, Deus age ao seu favor. Não temas as aflições do tempo presente, porque a glória de Deus é certeza na nossa vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.